Aí sobre Felipe Neto, hein? E se você não é um completo alienado, você viu que ele tava estampando a capa de todos os jornais online, né, do Brasil e no exterior, claro, porque ele apareceu no New York Times, né? E falando a respeito da pandemia que o Brasil sofre, né? Já que a gente é o epicentro da pandemia. Opa! Mas aí ele levantou algumas questões, que foi a seguinte, só um minuto, gente. Antes de tudo, vou pedir uma coisinha aí pra vocês, ó. Se inscrevam aí no canal, deixe seu gostei, ative as notificações, porque esse canal aí eu já estou fazendo até alguns outros canais que eu já tinha feito canal aí, agora eu quero fazer tipo um blogueirinho, ok? E eu demorei muito pra tomar essa decisão, mas agora tá tomado, eu não quero voltar atrás não, porque eu descobri que a profissão que vai nortear todo o mercado é o digital. Então, não tem mais por que eu ser resistente, resiliente em querer seguir mídias tradicionais, sendo que o digital vai operar agora, né? Enfim, vamos retornar aí pro nosso coisa. Chega de papo, independente do que eu quero fazer da vida, o que eu quero é ficar bem sucedido. Tá, mas aí sobre o Felipe Neto, ele estampou as capas de jornais aí em todo o mundo e falou no New York Times em inglês, né? E sobre a pandemia, sobre a questão do novo coronavírus. E aí, o que eu acho? Independente de qualquer coisa, assim, vamos fazer uma recapitulação de quem é ele. Felipe Neto e Rodrigues Vieira, né? Nasceu no bairro lá de Engenho Novo, lá no bairro chamado Braco do Padre, né? No Rio de Janeiro. E aos 22 anos criou o canal dele Não Faz Sentido, que se destrinchou e virou uma febre em 2010, né? Com o primeiro canal brasileiro a chegar em 1 milhão de inscritos. Então, só para vamos dar aqui um briefing de quem está falando. Depois disso, como é que a gente diz? Ele, tendo sucesso, viajou para os Estados Unidos, fez um curso em Harvard e depois criou a Paramaker, foi uma network, uma empresa de gerenciamento de canais no YouTube, né? Que ficou até famosa primeira nesse ramo, né, no serviço, que, segundo ele, segundo o que eu pesquisei, né, as entrevistas que ele deu, né, no caso, ele conseguiu fazer com que fosse a primeira empresa desse porte no Brasil, de gerenciamento e de gerenciamento de canais. Até então as empresas, as networks só existiam nos Estados Unidos, né? Aí tá, né? Aí foi depois de um tempo que eu fui saber que ele tá nos Jovens Empreendedores com menos de 30 anos e tudo mais. Aí ele começou aquele canal Não Faz Sentido, onde ele falava das personalidades do meio artístico, né? E 2016 ele ainda era um público voltado para um público mais. É difícil falar, um público mais jovem, na faixa etária infanto-juvenil, né, adulto. E depois, em 2017, ele começou com aquela questão de pintar o cabelo e tudo mais. Aí, quando o irmão dele, que então fazia um canal chamado Hater Sincero, virou o que a gente conhece hoje como Lucas Neto, né, que é voltado para criança, que antes não era, antes era infantil. Aí ele voltou o canal totalmente, fez uma reestruturação do canal dele, voltou totalmente para o público teen e o público infanto-juvenil, né? Que seria de 6 aos 13 anos. A massa se a gente botasse num triângulo na pirâmide de Maslow, a gente veria que o público é basicamente de criança de 13 anos. Mas tudo bem, já que a gente já falou de quem se trata, agora vamos lá para falar sobre
o objetivo do vídeo. Ele falou sobre que o Brasil vivia uma pandemia, né? E que lembrar aqui. Ok, deu um problema na câmera, tudo bem. Então ele falou que a gente vivia uma pandemia e o presidente seria um dos piores presidentes, o pior, né? Presidente do mundo nessa pandemia por conta das aglomerações e tudo mais. E aí, a partir disso, gerou uma série de coisas na internet, né? Uma série de discussões, e o nome dele foi parado nos Trend Topics do Twitter várias vezes, com a hashtag #TheHeadFelipeNeto, diversas, né? Desde daquela época que ele distribuiu aqueles livros na Bienal. E aí muita gente criticou ele. E qual é a opinião, assim, do meu ponto de vista? Embora muitas coisas que... Eu fui conhecer ele só em 2016, não sabia exatamente, não fazia ideia de quem era, né? Só em 2016, depois que ele começou a aparecer no canal de treta aí, eu não sabia quem era. Depois que eu fui ver, né? Uma coisa que ninguém pode negar, assim, que muita gente fala que ele não sabe nada, mas uma coisa que ninguém pode negar é um gênio da comunicação. Isso não tem como... E é pioneiro no setor, no ramo digital, né? Que ele conseguiu fundar várias empresas, é sócio, né, inclusive, de empresas a partir da internet. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando avaliar, né? Que muita gente, os haters principalmente, falam que não sabe de nada, que ele é só pinta o cabelo e fala de foca e tudo mais, que imita lá a foca dos vídeos que ele fazia nos teatros dele, né? Mas o que eu acho, assim, é que a opinião, tirando as questões políticas, como eu sou cristão, não compactuo com muitas diligências que ele profere, né? Eu me limito a dizer que, em termos de engajamento de público, de engajamento de pessoas, de carisma, de comunicação, de empreendedorismo e negócios, ele é realmente a inspiração para quem está trilhando esse caminho de ser um comunicador, né? Porque ele, como comunicador, não tem nada a falar dele. Por bem ou por mal, ele consegue cativar. Eu até tinha visto uma pesquisa aí, né? Que jornalista pesquisa tudo. Que ele é depois do presidente, é a pessoa que mais... Como é que a gente pode dizer? Que a pessoa que domina a comunicação, é a pessoa mais influente politicamente no Brasil. É ele, é o presidente, né? Porque, primeiramente, é o presidente, já que é um político, né? Então teria como ser o outro. Logo depois vem ele e depois a Anitta, né? Que eu não sei o porquê, mas eu não acompanho nada. Então, e aí, além disso tudo, ele outro dia tinha falado, acho que no ano passado, que ele era dono de várias outras franquias, de outros produtos fora do digital, e ainda é o patrocinador do Botafogo, né? Então, vê que é uma gama de setores que ele domina, né? Uma gama de empresas que ele patrocina ou criou. Então, assim, vale a pena, assim, ler a história, a trajetória que ele mostrou, né? Então, sobre isso, essa é a minha opinião, sobre essa questão das polêmicas.